Meu pai hoje, essa semana, especialmente no dia 4, fez 59 anos de idade nessa profissão, carregando peso para lá e para cá. Eu estou com 33 anos. Eu já sinto minha coluna, cara. Então, é um ramo bom, é um ramo muito bom. O ramo da refrigeração é um ramo excelente. Só que o ramo da eletrônica é melhor. É melhor, sabe por quê? Eu vou dizer agora por que que o ramo da eletrônica é melhor. Seu concorrente vira seu cliente. Outra coisa, você não precisa ir até o cliente final, retirar a placa e trazer para o seu laboratório. O seu próprio concorrente, que virou seu cliente, faz esse serviço. Você tem a comodidade de estar dentro do laboratório, não pegar peso, trabalhar limpinho, tem um cafezinho ali para acordar, vai trabalhar ali, entregou, todo mundo fica satisfeito. O técnico que vai fazer a instalação, ele vai colocar a margem dele, foi lá, identificou o defeito, trouxe para mim analisar, fazer o reparo e vai lá colocar novamente. Então ele vai ganhar a parte dele, eu vou ganhar a minha, o cliente, por sua vez, também ganha dele, porque vai gastar menos e não vai jogar o equipamento fora. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Esse trabalho está subindo e descendo escada, carregando peso. Eu não sei como é que o meu pai ele resistiu, porque ele é guerreiro, mas não é mole, não. Ó, o tema de hoje, como não errar na escolha do multímetro. Então, presta bastante atenção hoje que vamos falar sobre a principal ferramenta de diagnóstico que você vai precisar sempre para trabalhar com reparo de placas eletrônicas. A principal ferramenta de diagnóstico que você vai precisar. Tá? Então, se liga. Beleza? Se liga. Primeiro, vou começar aqui o que é o multímetro. Multímetro é a ferramenta, o nome já diz, multímetro, multimedidas. É um equipamento que ele faz multimedidas, mede diferentes unidades de medida. Onde que diabos é a unidade de medida? Por exemplo, quanto mede metro, metro é a unidade de medida. 10 metros, quilômetro é a unidade de medida do metro, continua sendo uma escala da unidade de medida metro. Temperatura dada em graus Celsius, por exemplo, a unidade de medida. Que mais? Tempo, unidade de medida é segundos ou horas. Indo para o nosso mundo aqui, tensão, a unidade de medida é dada em volts. Corrente, a unidade de medida é dada em amperes. Resistência, a unidade de medida é dada em ohms. Capacitância, a unidade de medida é dada em farad. Indutância, a unidade de medida é dada em Henry. Potência, a unidade de medida é dada em watts ou watts. Frequência, a unidade de medida é dada em hertz. Então, o multímetro ele é utilizado para fazer várias medições de diferentes escalas, diferentes grandezas elétricas. Ele tem essa função. Por ele ter essa função de juntar no equipamento só vários testes, várias medições de unidade de medidas diferentes, ele é extremamente necessário na manutenção eletrônica. Porque é através dele que você vai tirar informações do sistema. Através do multímetro, você retira informações do sistema. Tá? Você sabe se tem intenção, por exemplo, minha irmã foi lá para casa esse final de semana e ela levou... Enfim, tinha um ventilador no quarto dela que parou de funcionar. Tá? No quarto de hóspede. Né? E aí, o ventilador parou de funcionar. E eu, lá em casa, eu tava sem ferramenta. Aí eu abri, tava só com... Consegui abrir manualmente mesmo. E tentei fazer uns testes elétricos sem ter medidas. Sem saber onde é que tava o 220, onde é que tava a tensão direitinho. E acabei fechando um curto. Até derrubou o disjuntor. Mas ali, eu tô trazendo esse exemplo que aconteceu comigo esse final de semana, porque é o mal de técnico, né? A gente que é técnico é buliçoso. Mas, sem... Aí eu trouxe aqui pra empresa. Que eu faço questão de não ter... Até hoje eu não tenho laboratório em casa, não, porque senão eu trabalho 48 horas por dia. E aí eu evito, chego em casa eu quero desconectar, tá vendo? Aí eu não levo o laboratório pra casa, pelo menos não ainda. E aí, eu trouxe pra empresa, cheguei na empresa, eu vou medindo, eu vou entendendo
com o multímetro eu vou tirando parâmetros e informações para entender o que é que está acontecendo, como está fluindo a tensão no circuito, e identifiquei que tinha um fusível aberto. Através do multímetro. Porque sem ele eu fico cego com a placa. Eu não tenho informações do equipamento. Percebe? Até o fusível que abriu, sem ele eu não consigo identificar se o fusível abriu ou não. No olhômetro não dá, velho. Muitas das vezes não dá. Você olha ali, não tem como ver se estourou, se está queimado. Entende? Então, o multímetro são nossos olhos na placa eletrônica. São de fato os nossos olhos na placa eletrônica. Tá? Não confunda, direto de Eusébio, Jaguaribara, a galera do Ceará aqui, tá de peso, hein? Deixa de ver, show de bola. Multímetro é os olhos e o osciloscópio é o óculos do técnico. Vamos falar sobre isso. Ó, multímetro versus amperímetro. Lá onde eu tenho um amperímetro, serve. Um amperímetro também é um multímetro. A maioria dos amperímetros, recentemente eu recebi um multímetro da Súria. Inclusive eu ajudei a eles escolherem esse modelo de amperímetro, que é bem completo. É um amperímetro, mas também é um multímetro. Vem com as duas ponteiras, vem com as ponteirinhas do multímetro, certo? Vem com várias escalas de medida. Então ele é também um multímetro ou um multiteste, né? Ou um multiteste. Tem gente que chama de multiteste, né? Mas assim, o multímetro ele não testa nada. Olha que interessante essa análise, ó. Se liga só. Tem gente que chama de multiteste. Mas o multímetro por si só ele não testa nada. De nada adianta eu pegar o multímetro, dar para uma pessoa que não sabe mexer no multímetro. Muitos de vocês estão aí não sabem utilizar todas as escalas do alicate amperímetro de vocês ou do multímetro de vocês. Com certeza disso. Como é que sabe disso, Laonder? Tá falando comigo aqui? Porque eu lido diariamente com vocês, cara. Entendeu? Eu sei que muitos de vocês não sabem o potencial que tem o multímetro de vocês. Então, o multímetro, tem gente que chama de multiteste, eu discordo um pouco disso, porque só botar o multímetro, a maioria deles, não dá parâmetro se tá bom ou ruim, não. Ele só tira informação do sistema. Quem julga se tá bom ou ruim é a gente que está analisando, é o técnico que está analisando, é o climatrônico que está pegando nela. Entende? Então, quem julga se está bom ou não um componente, se a trilha está aberta ou não, não é o multímetro, ele dá informação pra gente, que está ali. Cabe a gente julgar a informação ou não. Por exemplo, a gente pega capacitor e mede a resistência do capacitor, certo? Existem multímetros hoje em dia, e eu não aconselho vocês a comprarem eles, inclusive eu não aconselho meus alunos, nenhum dos membros da AME a comprarem ele, porque são multímetros que têm a função de autoescala. Ele determina a escala que ele vai medir. Por exemplo, eu boto um resistor, ele identifica que é um resistor e dá valor de resistência. Eu boto um capacitor, ele identifica que é o capacitor e dá valor de capacitância. Por que eu não gosto desse, não indico? Por quê? Para que serve tu que tá usando a medição, cara? Eu brinco com meus alunos assim. Por que tu tá servindo então? Porque assim, e aí, brincadeiras à parte, tem alguns casos em que, como num capacitor eletrolítico, eu não quero saber a capacitância do capacitor na placa. Eu quero saber a resistência dele. Eu quero saber qual a impedância dele na placa. Para isso eu boto na escala de resistência. Ele me dá a impedância do componente na placa. Isso para mim é mais relevante do ponto de vista de análise de defeito do que saber a capacitância do capacitor. Na placa eu sei que não vou conseguir medir. Eu tenho que tirar ele da placa. Então eu quero fazer uma medição rápida. Percebe que é o meu julgamento como técnico que estou pegando o equipamento para fazer a medição? Tá? Então, só fechando esse parênteses em relação a multímetro e multiteste. Multiteste tem alguns componentes que são testes. Você bota lá o componente e diz, está bom ou ruim. Ele diz, está bom ou ruim. Não é o caso da maioria dos multímetros, tá? Voltando para o alicate de perímetro. O seu alicate de perímetro também pode ser um multímetro. Geralmente ele tem várias escalas de teste. O meu alicate de perímetro, ele também é um multímetro. Ele mede a corrente, através do campo magnético, que é o alicate de perímetro. Ele mede tensão, ele mede resistência, ele mede frequência também, se eu não me engano. Tá? Então, mede tensão também, né? Ele é um multímetro. Então, você pode utilizar o seu amperímetro como multímetro? Pode sim, até deve. Então, você deve explorar as escalas do seu alicate de amperímetro, porque ele tem várias escalas que vão ser úteis para você. Vão ser úteis
para tirar informações do sistema. Lá onde a máquina está funcionando, ela parte, ela para. Pô, chega a atenção dela aí. Chega a atenção AC na entrada do burner. Chega a atenção DC no capacitor de potência. Com o teu alicate de perímetro ou o teu multímetro, você consegue medir esses níveis de tensão. Alicate de perímetro é só para medir a corrente, não? Também é. Medir a corrente sem ter que interferir no circuito, né? Você basta passar um fio por ele, que ele pega aquela informação. Tá? Então, pronto, ó. Pronto, o César botou aqui o capa check. O capa check, ele é um multiteste. Ou ele é um teste de capacitor. Ele vai dizer se está bom ou não. Eu nunca utilizei, tá? Então eu não posso dizer se é bom, se não é. Eu nunca utilizei. Basicamente eu nunca utilizei na vida. Então não sei se ele... Teoricamente vai funcionar, né? Teoricamente ele vai dar a informação correta ali. Tá? Alguns membros da AME têm e utilizam. E se eu bem me lembro, eles utilizam bem. Tênis de Piriri no Piauí. Show de bola. Tênis refrigeração. Massa. Ó, vamos seguindo aqui. Então, multímetro ou amperímetro, tanto faz. Tá? Eu gosto mais do multímetro da bancada porque a gente utiliza bem menos o amperímetro. Né? Utiliza bem menos. Já vou falar algumas escalas do multímetro aqui, tá? Fazendo alguns comparativos. Vamos agora o famigerado comparativo multímetro e osciloscópio. O multímetro e o amperímetro, se você souber utilizar, tanto faz um ou outro. Agora, e o multímetro e o osciloscópio? E o multímetro e o osciloscópio? Tem que ter osciloscópio? Tem que ter o multímetro? Ó, o multímetro tem que, tá? O osciloscópio, ele é uma camada, eu costumo dizer o seguinte, ele é uma camada a mais de análise, tá? Eu vou com o meu multímetro, por exemplo, meu multímetro aqui, ele dá a informação aqui no display, né? Ele dá as informações aqui no display, tá? E aí, com essas informações aqui no display, eu tenho um número aqui no display. Esses números são... Esse multímetro é um multímetro True RMS. RMS é... Como é que eu posso dizer? É um tipo de cálculo de medida, vamos dizer assim. Uma tensão que oscila, esse multímetro pega essa oscilação, faz um cálculo e dá uma média. Que a gente chama de tensão eficaz também. É a tensão eficaz. Porque uma onda de 220 volts que a gente diz, 220 volts na tomada, é uma onda senoidal, que tem o formato de uma cobrinha assim, tá? Tem esse formatinho de uma cobrinha. E ela tem de pico 310 volts. E por que a tensão que a gente diz não é 310? Porque ela tem um pico de 310. Ela não fica em 310 direto. Ela tem um pico de 310. Mas ela cai. Quando ela cai, ela vai diminuindo a tensão de 310 para baixo. Até chegar em zero. E aí essa variação, ao calcular a RMS, ou a tensão eficaz, dá 220 volts. Então, o multímetro ele mede a tensão RMS, eficaz. E como é que eu sei esse pico dessa onda, esse formato de onda? Lá no osciloscópio. O osciloscópio dá informação de formato de onda e alguns pontos de precisão desse formato dessa onda. Se você quer saber o pico da onda, eu posso tanto calcular pelo multímetro ou ir no osciloscópio e ver. Então, eu costumo dizer que o osciloscópio é uma camada a mais. Por exemplo, o multímetro pode pegar uma tensão de 5 volts. RMS. Mas se eu for no osciloscópio, eu posso ver que tem um ruído. Tem um pico, tá um ruído muito alto. Ou tem um ripple do capacitor que o meu multímetro não vai conseguir ver. Talvez veja uma tensão mais baixa. O multímetro é ineficaz? Definitivamente não. Tá? Definitivamente não. Você usa desde o começo que você começa na eletrônica até os seus últimos dias na eletrônica. Tá? Então, ele é extremamente útil. Quando você quer uma camada a mais, precisa de mais informação que o multímetro não te trouxe, porque não está claro a informação, aí você vai com o osciloscópio e consegue ver um formato de onda. Ele tem uma telinha e vê o formato da onda, tira informação de tensão, de frequência, de pico, de ruídos. Então é uma camada a mais de análise. Tá? É uma camada a mais de análise. Para que você chegue na semana que vem tendo noção do que é o multímetro, como utilizar aquele aqui. Com essas escalas você vai precisar entender sobre ele. Porque na semana que vem eu vou utilizar ele na prática. Então, essa semana é a semana de aquecimento. Seguindo aqui. Então, o osciloscópio, ele é uma camada a mais. Eu considero um nível até um pouco mais avançado de análise. Tá? Inicialmente, você não precisa do osciloscópio definitivamente. Tá? Não caia nessa falácia. Porque eu tenho alunos que têm 33 anos de eletrônica
E o cara veio comprar o osciloscópio ano passado. Entendeu? O cara passou 30 anos mexendo com eletrônica, reparando todo tipo de placa, só com multímetro. Por que o multímetro serve? Ele é muito útil. Inclusive aqui na Lautec, a gente tem o osciloscópio, a gente usa prioritariamente o multímetro. Prioritariamente o multímetro, tá? Detalhe importante, já dando essa sacada. Você compra um multímetro, ponha agulhas na ponteira dele. Se você não comprar a ponteira de agulha, põe a agulha aqui na ponteira. Solda uma agulha aqui na ponteira, porque ele vai ajudar bastante na medição de componentes pequenos, tá? Pega essa sacada aí, que essa sacada só aprende aqui. Essa sacada você só aprende aqui. Recomendo comprar multímetro analógico? Sim, tá? Recomendo sim um multímetro analógico, que eu ia falar agora, ó. Digital também alinhado. Então, estamos alinhados. Davi Mussetti. Estamos alinhados. Ó, digital versus analógico. Quando eu comecei, meu primeiro mentor utilizava muito o analógico. Muito, muito mesmo, muito. Naturalmente, um bom aluno que eu era, eu modelei ele bastante. Então, eu utilizei muito o multímetro analógico para tudo. Com o tempo, o meu segundo mentor, ele já utilizava o multímetro digital. Utilizava o multímetro digital. E utilizava o multímetro analógico apenas quando ele queria injetar algum nível de tensão em alguns componentes. Por exemplo, o optoacoplador ou um LED, para ele acender, você precisa utilizar um multímetro analógico. Porque o multímetro analógico tem pilha e bateria internamente. Então, a pilha é um gerador de tensão, a bateria também é um gerador de tensão. E aí, você vai e injeta essa tensão nos componentes para ver se ele está acendendo LED, acionando um optoacoplador, fazendo todo aquele teste do componente. Então, hoje eu utilizo analógico? Sim. Mas para esses testes de componentes, eu quero injetar tensão, quero testar um triac, testar um diodo, testar um diodo está em fuga no diodo, que eu quero acionar um LED. Geralmente eu uso muito para optoacoplador, acionar o optoacoplador, tá? Acionar o triac. São o que a gente utiliza o analógico, tá? É bom ter os dois, sim, o analógico é muito mais barato do que o digital hoje em dia, muito mais barato, tá? E você começa com o digital e o mais rápido possível providencia o analógico, porque ele vai ser útil. Em alguns casos só vai funcionar com o analógico e não com o digital, tá? Então, são complementos. Assim como o multímetro e o osciloscópio também são complementos, tá? Vamos lá. Agora vamos falar do multímetro. Principais especificações. Se liga só. Eu tenho aqui o meu multímetro, tá? E tem aqui as escalinhas dele, ó. Primeira escala. Opa, não tem zoom, não tá focando. Primeira escala, tensão AC. Aqui, ó. Tensão AC, tá? Tensão AC é um V com um senoidezinho em cima dele. Todo multímetro vai ter essa característica aqui. O meu é diferente, vai ser diferente do seu, porque o meu tem uma escala só. Eu boto na tensão AC, ele mede de 0 ao máximo dele. E tem multímetros se você mudar as escalas, tá? Tem aluno que gosta dele. Eu uso menos porque eu não gosto tanto, é mais rápido ter só uma escala de selecionar apenas uma escala. Tensão AC, você mede tensão na tomada, tensão na entrada da placa, tudo é AC, tá? Tudo é AC. Então, para você medir a entrada de tensão do equipamento pela tensão AC, tensão alternada. Do lado tem a tensão DC. Tensão DC, ó, é um V com um tracinho em cima, tá? Tensão AC é o V com um tracinho em cima. Aqui já é tensão DC, desculpa, tensão DC. Tensão DC, que mede lá os 5 volts, o 12 volts, o 15 volts da placa. Tudo que já é retificado, tudo que já é gerado nos capacitores eletrolíticos, tensão 310 volts no capacitor. Então, quando você pega uma placa, para saber se está tudo ok com as fontes dela, você pega o multímetro, mede a tensão na entrada AC e mede a tensão na saída, vamos dizer assim, a tensão nos capacitores de potência e capacitores eletrolíticos com a tensão DC, que é essa outra escala aqui. Aqui eu tenho a escala de milivolts, sinceramente eu quase nunca uso esse milivolts aqui, tá? Aí tem a escala que a gente usa bastante, que é a escala de diodo, tá aqui, ela aqui, ó. Escala de diodo. Deixa eu mostrar assim. Ó. Tem aqui a escala de diodo,
tá? O símbolo do diodo, ó. Aqui para medir resistência. Resistência de resistores, como eu disse, até de capacitores a gente mede resistência, resistência de circuitos. Por quê? Para identificar curtos, para identificar se o resistor é de 10K e tá dando 10K, se ele é de 5K, tá dando 5K. Para medir sensores de temperatura, também utilizando essa mesma escala, tá? Então, escala de resistência. Foi medir resistor, tem que medir com essa escala de resistência. Foi medir continuidade, ó, eu tenho escala só para continuidade aqui. A escala do BIP. Ela bipa, né? Ela mede a continuidade de trilhas, continuidade, geralmente de trilhas, basicamente, né? Seguindo as trilhas, você tem as trilhas da placa. Saber se uma trilha abriu, bate continuidade de uma ponta a outra e vê se aquele caminho de cobre tá dando continuidade, tá dando contato. Se eu medir ele estiver aberto, é porque... Se eu medir ele estiver aberto, é porque não tem mais contato, tenho que refazer a trilha, por exemplo. De novo, a gente utiliza o multímetro para tirar informações do sistema. Quem diagnostica o defeito é a gente, está analisando. É o utilizador do multímetro que diagnostica o defeito. Tá? Próxima escala que eu tenho aqui é a escala de diodo, ó. Escala de diodo, tá? Diodo e capacitância, é a mesma escala. Diodo e capacitância. Diodo para medir diodo, basicamente. Diodo do IPM, diodo da ponte retificadora, diodo isolado, só ele. E capacitância para medir capacitores. Capacitores se mede corretamente fora da placa, tá? Capacitor se mede corretamente fora da placa. Na placa, ele pode dar alteração. Porque na placa você não mede só o capacitor. Você mede outros componentes também que estão no circuito, tá? E sempre que for medir capacitor, descarregue o capacitor. Descarregar com a lâmpada série, ou com a lâmpada de descarga, ou mesmo com, se for a tensão baixa, com a chavezinha fechando os contatos, tá? Se a tensão for muito alta, não faça isso, senão você pode se lascar todinho. Mas aí pega uma lâmpada halógena, encosta ali, bota no soquete, né? E encosta ali os dois fiozinhos do soquete no positivo e negativo do capacitor, que a lâmpada vai acender e vai descarregar. Ela vai descarregar o capacitor normal. Vai descarregar os capacitores direitinho. O multímetro é suficiente para conserto de placa? Sim, César. O multímetro é extremamente suficiente, tá? O multímetro é a ferramenta que você vai utilizar desde o começo que você iniciou até o último dia de análise de placa eletrônica, tá? Você vai usar o multímetro. E aí, as últimas duas escalas que tem aqui são as escalas de corrente. Também para ser corrente AC e corrente DC. Para ser bem sincero com vocês também, eu mal utilizo nesse multímetro. Eu prefiro utilizar um alicate amperímetro, tá? Do que usar o multímetro para medir corrente. Porque o multímetro para medir corrente, eu tenho que abrir o circuito, botar o multímetro no circuito. É muito mais trabalho do que usar só o alicate amperímetro. Beleza? Então, essas são as escalas do seu multímetro. Mede tensão, AC, tensão DC, resistência, continuidade, diodo, capacitor e corrente. E frequência também, tá? Tem um HZzinho aqui de frequência. Mede frequência também. Esse é o meu multímetro. Seu multímetro pode ter outras escalas, tá? Pode ter outras escalas. Existem multímetros muito em conta no mercado, um ótimo custo-benefício. O ET 1702B, acho que é, da Minipa, ele é um ótimo custo-benefício, eu acho que é uns R$200, e é True RMS, tem várias escalas, é super ótimo de utilização, certo? E é um dos indicações que eu faço. Não é o que eu utilizo, porque eu acho melhor esse daqui, mas eu não tenho, inclusive, nada com marca nenhuma, então se eu vejo que melhor cabe, o importante é saber utilizar. Pode ser até aquele que vem no xilito, aquele amarelinho, que é R$40, R$20. Até aquele, se você souber utilizar, você consegue tirar informações relevantes do sistema, tá? Até aquele dali. Então, as escalas são essas. Você precisa entendê-las, medir resistor, medir tensão, tudo. Você vai... E aí, outra coisa, vai botando as ponteiras do multímetro, né? Você vai medindo em cima do componente. Vai em cima do componente. O capacitor, bota em cima do componente. Vai o resistor em cima do resistor. Tensão no fase pro neutro. Tensão no positivo pro negativo. Sempre usando as duas ponteiras do multímetro para tirar essas informações do sistema. Tá ok? Então, ó, o multímetro é definitivamente a principal ferramenta do profissional que trabalha com conserto de placas. Tá? Eu sei que alguns são defensores do osciloscópio e eu não sou contra o osciloscópio. Tá? Porém, eu não sou o cara que diz assim, ó, você precisa ter um osciloscópio. Você pode ouvir alguém falar para você alguma coisa no sentido assim, ó, você precisa ter isso, isso e isso para começar. Tipo, precisa ter um multímetro, uma ponte LCR, um osciloscópio,
um multímetro analógico, o digital. Aí você vai ver o preço dessas coisas, algumas delas são muito caras. E você não precisa disso para começar, tá? Não precisa disso para começar. Você só precisa do multímetro, do ferro de solda, do sugador e da solda. É isso que você precisa. Multímetro para tirar a informação, ferro de solda para tirar o componente, a solda para repor a solda do componente que você tirou e o sugador para tirar a solda do componente. Só isso. Para fazer o retrabalho, né? Aí uma chave de fenda, chave estrela para desmontar a máquina e talvez um espátulazinho para limpar ali uma parte. Tá? Uma escovinha para tirar o álcool. São detalhezinhos, coisas muito baratinhas. Mas, de fato, para você começar é isso. E há quem discorde disso, né? Há quem discorde. Eu respeito quem discorda, mas eu comecei assim já várias vezes. Como assim, não? Várias vezes tu quebrou? Não, mas quando eu me mudei pra cá, pra sair da Lautec, quando eu saí lá da minha avó, eu trabalhava lá no quartinho lá da minha avó, né? Quando eu saí de lá, eu vim pra cá e o laboratório não tava pronto ainda. Eu tive que montar uma cara improvisada. Então foi com isso que eu trabalhava. Um time de ferro de solda, sugador e solda. Entendeu? Se souber utilizar, você vai longe com esse material, tá? Então não precisa ter um mundo de coisas. Essa é a principal ferramenta que você precisa dominar. Agora aqui sim. Se disser que sem um multímetro consegue reparar várias placas, aí eu discordo veementemente. Tá? Porque isso aqui é os teus olhos na placa. Isso aqui é os teus olhos. Teus olhos. O osciloscópio também? Sim. O multímetro analógico também? Sim. A caixa perímetro também? Sim. Mas com isso aqui você pode começar, você vai usar ele para sempre ali, nas análises. Tá? Porque inclusive, enfim, o osciloscópio ele mede tensão. Para você medir corrente com ele, você tem que mudar a ponteira dele. Quase ninguém utiliza. Então, tem ali seus pontos, né? De novo, não sou contra o osciloscópio. Mas eu acho que eu não gosto de criar barreiras para você começar. Se eu disser para começar, tem que gastar R$2.000 no equipamento, comprar o osciloscópio de R$2.000, que é a média do osciloscópio, eu vou só te afastar em relação a te atrair para manutenção eletrônica. Né? Eu prefiro te falar do multímetro, que é muito mais útil, de fato, e que custa ali um multímetro bom, você compra de R$200. Bom mesmo. Bom de trabalhar. Não bom para fazer uns testes aqui e acolá. Bom de trabalhar mesmo. Tá? E é isso. Ó, hoje, como não errar na escolha do multímetro. Espero ter ficado claro. Tá? E até a indicação, né? ET1507B, da Minipa. É um ótimo custo-benefício. Isso aqui eu indico. Para quem vai começar e não tem multímetro, tá? Se você já tem, aqui a gente precisa muito de conserto de placas. Então, bora pra cima, Denis. Seja esse primeiro cara aí pra divulgar esse seu serviço na região. Ó, minha maior dificuldade é medir resistência e capacitores. Resistência e capacitores. Põe a ponteira, põe a agulha na ponteira do multímetro. Ajuda bastante a medir ali, tá? Porque você vai furar ali o verniz e vai ter a informação mais precisa. Tá ok? Então, ó, lembrando que tudo isso aqui é aquecimento. Espero ter ficado claro. Questão do multímetro. Como não errar na escolha. Se você já tem um multímetro, já tem um alicate ao perímetro, tira a poeira dele aí, dá uma limpada, checa essas escalas que tem nele, que a gente aprendeu hoje aqui, falou sobre elas. Checa essas escalas e verifica se ele tá ok pra gente utilizar ele na próxima semana, tá? Utilizar ele na próxima semana. Beleza? Então, é isso aí, gostei. Deixa o like aí, galera, do YouTube. Vocês estão conteúdo de graça, não deixa nem um like. Tá? Então é isso, senhores. Ó, se você não se inscreveu ainda no YouTube e no Facebook, o link está na descrição do vídeo, tá? Alicate a perímetro, ótimo. Pega as ponteirinhas, ó. Desde que tenha as ponteiras, né? Desde que tenha as ponteirazinhas, tá? Tendo as ponteiras, você consegue trabalhar bem com ele. Então, peguem o material de vocês aí, que semana que vem a gente vai utilizar ele bastante. Tá? Foi. Senhores, é isso. Valeu demais. Até amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui! Para um cara que já trabalha com manutenção eletrônica. Né? Um cara que já tinha uma experiência com manutenção eletrônica. Deu a aprender alguma coisa lá ainda? Já aprendi muita coisa, embora, né? Eu tô com 14% só das aulas assistidas. Caraca, velho. Como assim? Não tô tendo tempo, Lawander.
Aparece placa toda hora. E hoje consegue tirar quanto, Rogério, em média? Aqui como tem 3 evaporadoras, na média de R$ 250 cada evaporadora. Aí tem uma Consul ali, dependendo do defeito, se for IPM, meu preço base, troca de IPM é R$ 450. Se for IPM. Se for outros componentes, eu vou analisar o preço, a circunstância de como eu consertei e passar o preço para o cliente. Mas aqui deve ter em torno de 1.200 aqui para conserto. E em média mensal, tá conseguindo tirar quanto? Dá para tirar uns 800, 1.000 por semana. Entendi. Show de Dá bola. uns 4.000, né? A curiosidade é a alma do negócio.